Olá, meu irmão e minha irmã, sejamos mais uma vez bem-vindos todos ao nosso encontro semanal, Tesauros Abscônditos, essa oportunidade que temos de fazer a meditação do Evangelho prévia à celebração dominical, para que também nosso coração vá se preparando para aquilo que o Senhor deseja nos comunicar no Evangelho do domingo. Hoje, dia 2 de novembro, nós celebramos o dia de finados, a comemoração de todos os fiéis falecidos. Numa só celebração, nós recordamos as almas do purgatório, esses irmãos nossos que nos precederam na fé e no purgatório esperam ainda também as nossas orações nesse tempo de purificação, nesse momento de preparação para o céu, onde desejam, contemplando a face de Deus, também viver essa alegria eterna para a qual todos nós tendemos. Nesta celebração, embora seja domingo, temos uma possibilidade bem grande de evangelhos para a celebração de todos os fiéis falecidos. Hoje vamos escolher o Evangelho segundo São João, capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Pois bem, caríssimos irmãos, como mencionado, pode ser que pela possibilidade bem extensa de opções para o Evangelho deste domingo, aquele que o Senhor e a Senhora escutarão na liturgia, que participarão desta oportunidade, não seja precisamente este Evangelho. Mas eu te convido a que possamos olhar as palavras de Jesus neste Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 14, o início do capítulo 14. Estas palavras saíram de seus lábios numa noite de despedida, quando a alma dos discípulos estava profundamente pesada, marcada por medo, por tristeza, por incerteza, e também já antecipando aqueles presságios da morte de Jesus. E Cristo lhes diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. Talvez possamos imaginar o cenário. Corações inseguros, olhos umedecidos, aquela sensação de que tem um futuro nublado, incerto. É, de certa forma, o drama da nossa humanidade. Diante daquele que é o maior dos nossos medos, o medo da morte, o medo do nosso fim. E é nesse ambiente que Jesus apresenta a grande promessa. Não de ausência de cruz, não de conforto fácil, mas de um sentido eterno para a vida e para a morte. Muitos, hoje, ao contrário do que poderíamos pensar, também tentam banalizar a morte. Assustados, disfarçam o medo com algumas máscaras, não apenas máscaras de festa, mas máscaras de uma superficialidade, de objetivo, de finalidade da nossa vida, tentando fazer daquilo que mais nos apavora, a morte, como um brinquedo, esquecendo-se dessa forma também daquilo que é real no nosso confronto com a eternidade, com a beleza escondida no mistério cristão. Nos lembrava o autor Georges Bernanos que a morte vista como feiura pelo mundo revela sua beleza na vida dos santos, transfigurada no sorriso de quem morre em Cristo. A morte só é bela, irmãos, quando se cruza a porta não da solidão, mas do encontro, não do vazio, mas sim da plenitude. É Cristo quem realiza essa travessia por nós. Por isso, ao falar de morte, Jesus fala de casa, fala de família.
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, nossa existência não caminha para o vazio, mas para um abraço definitivo, onde cada um tem seu lugar guardado pelo amor do Pai. Tomé, então, esse grande discípulo, tantas vezes que aparece nos evangelhos como questionador, como tantos de nós, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa pergunta é a expressão da dor humana diante do incerto. Jesus responde de maneira surpreendente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo não nos entrega um mapa, mas oferece a si mesmo. Ele é o caminho. Seguir seus passos nas alegrias e nas cruzes, aprender dele a verdade do amor e reconhecer que é dele que recebemos a vida que não morre jamais. A fé cristã não transforma a morte num entretenimento, mas num nascimento para a eternidade. A nossa fé não romantiza nem a teme como ruína, mas a acolhe como uma passagem. De fato, a fé que professamos na ressurreição nos leva a sermos homens de esperança e não de desespero, homens da vida e não da morte, porque nos consola a promessa da vida eterna radicada na união a Cristo ressuscitado. Jesus, com seu amor, despedaçou o jugo da morte e abriu-nos as portas da vida, nos ensina o Papa Francisco. Por isso, caríssimos irmãos, não deixemos o medo paralisar nosso coração. Diante das sombras, afirmemos no mais íntimo de nós: Jesus é o sentido da vida, é a ponte segura na travessia da morte. Cada lágrima, cada saudade, cada dúvida encontra resposta nesse amor que caminha ao nosso lado e garante: voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Que nossa resposta seja esperança. Que ao pensarmos na morte, possamos vislumbrar a beleza suprema da confiança. Uma confiança que brota de quem, ao confiar sua vida a Jesus, já experimenta desde agora a alegria de pertencer à casa do Pai. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos. E me permito também motivar, repetir aquilo que a Igreja nos ensina nessa tradição que nós tantas vezes cultivamos, embora nos últimos anos talvez não tenhamos vivido com tanta intensidade, temos percebido como se tem diluído essa tradição no nosso dia a dia. A Igreja nos diz que aquele que visita o cemitério de 1º a 8 de novembro pode, inclusive, lucrar indulgência plenária aplicável às almas do purgatório, se ali rezar, ainda que em silêncio, pelos falecidos, pelos nossos irmãos que nos precederam na fé. Fica o convite renovado de vivermos essa tradição, cumprindo as condições da confissão sacramental, da comunhão, nas orações, nas intenções do Santo Padre, o Papa, e na visita ao cemitério. Essas 4 condições, assim cumpridas, quanto bem não podemos fazer, quanto bem espiritual não podemos aplicar também àqueles nossos irmãos que no purgatório estão aguardando a nossa oração. Possamos nos unir nessa comunhão dos santos, pedindo a intercessão dos santos, rezando pelas almas do purgatório e fazendo o possível para sermos fiéis nesta vida aos mandamentos do Senhor. Forte abraço a todos e mais uma vez, um santo domingo.